da educação de jovens e adultos, tudo bem? Eu sou a professora Ana da Robótica. Então, para começar, eu preciso que você pegue o seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje, Robótica EJA. Colocaram a data? Então, quando nós estamos com sede, como é gostoso tomar uma água geladinha, pegar uma garrafinha, como essa aqui, ó, uma garrafinha para tomar uma água. Mas você já parou para pensar nas consequências de uma simples garrafinha d'água? Ou do plástico que é utilizado para colocar os recipientes que são utilizados para colocar água, suco, refrigerante? Então, esse é o tema da nossa aula que nós vamos começar falando sobre isso. E para que vocês possam entender um pouquinho melhor, vamos começar com um vídeo. Nada como uma água geladinha quando dá aquela sede, né? Mas você já parou para pensar em quanta água está consumindo quando compra uma garrafa d'água? Quer uma dica? É muito mais do que aparece no rótulo. É que essa garrafa teve uma história antes de chegar às suas mãos e passou por muitas etapas. Extração de matéria-prima para a produção da garrafa e do rótulo, retirada da água do solo, limpeza das máquinas e equipamentos, transporte até o consumidor. E em cada uma dessas etapas, muita água foi usada. Uma água que a gente não vê, mas que entra no processo de produção de tudo que consumimos. É a chamada água virtual. Para você ter uma ideia, para cada litro de água mineral produzido, são consumidos vários litros de água virtual. E essa água toda cai do céu ou vem da terra? Bem, as duas respostas juntas estão corretas. Essa história começou há muito, muito tempo. Toda a água do mundo se formou há 4 bilhões e meio de anos. De lá para cá, o volume de água é sempre o mesmo, porque ela passa por ciclos contínuos de renovação. Veja esse exemplo. Quando deixamos uma roupa molhada no varal, ela seca e a água parece sumir. Mas não some, vira vapor, que vai se juntando e formando as nuvens. Um dia, essas nuvens ficam carregadas e a água volta para a terra na forma de chuva, granizo ou neve. Aí começa tudo de novo, porque o ciclo da água não para nunca. A água que retorna à terra escoa para os lagos, rios e oceanos. Uma parte se infiltra no solo e abastece reservatórios de água subterrâneos. É desses reservatórios e de outras fontes naturais que a água é captada e utilizada para beber e para inúmeros usos que fazemos dela. Se você levar em conta esse ciclo, vai ver que a água que consumimos no nosso dia a dia é a mesma que existe desde a formação do planeta. Mas quando poluímos as cidades, as florestas, os rios e os mares, estamos reduzindo a quantidade de água limpa disponível para toda a sociedade. Para que essa poluição aconteça cada vez menos, precisamos entender para onde vai a água logo depois que a utilizamos. A água que bebemos para matar a sede, que está na comida que comemos, é fundamental para o nosso corpo. Ela compõe o nosso sangue, vira saliva, suor, secreções e xixi. E o xixi, quando damos a descarga, vai para o esgoto, que também precisa ser tratado antes de voltar para o meio ambiente. Já a água usada na fabricação da garrafa d'água é reutilizada nas indústrias. Mas um volume grande é contaminado, virando esgoto industrial que precisa ser tratado antes de ser lançado de volta aos rios. Qualquer descuido durante o tratamento pode fazer com que a poluição chegue aos reservatórios de água subterrâneos, contaminando as fontes de onde vem inclusive a água colocada nas garrafinhas. Por falar em garrafas d'água, muitas são feitas de plástico, que vem do petróleo. Se jogado na natureza, o plástico leva centenas de anos para desaparecer. E adivinhe onde boa parte das garrafas que não foram para o lixo acaba parando. E qual pode ser o seu papel para mudar tudo isso? Em vez de comprar água em garrafa de plástico, que precisa de muita água para ser fabricada, que tal reutilizar uma garrafa que já tem em casa e encher com a água do filtro da sua casa e do bebedouro da escola, que tem água limpinha e tratada para você enchê-la?
Depois que não der mais para usar a garrafa, você pode transformá-la em brinquedos ou em outras coisas. Basta usar a criatividade. E quando não tiverem mais utilidade, envie as garrafas para a reciclagem, pois elas podem ser usadas para produzir a matéria-prima para fabricar outras embalagens e produtos. Isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar recursos da natureza e ter consequências positivas para cada um e para todos nós. Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Então vocês viram nesse vídeo sobre o ciclo da água, a importância da água para os seres vivos e também a questão do plástico utilizado, né, nas garrafinhas, então muito importante. Então a água, vejam na tela, a água é a fonte de vida de todos os seres vivos, é muito importante. Equilibra e conserva a biodiversidade, regula o clima do planeta, ou seja, sem água não há vida, né? A água é essencial. Então, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos alguns itens. O número 6, que é água potável e saneamento. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 14, vida na água. Então, esses são alguns dos objetivos, né, os ODS. E nós estamos em um momento de racionamento de água, pelo menos aqui na cidade de Curitiba, em que está havendo poucas chuvas, então os reservatórios estão diminuindo e nós temos que cuidar. Então nós temos que economizar água para termos sempre. E algumas dicas de economia de água são, olha aí, desligar a torneira ao escovar os dentes, reaproveitar a água da máquina de lavar roupas, não lavar calçadas com mangueira, fechar bem as torneiras, tomar banhos rápidos, verificar e corrigir vazamentos. Isso é muito importante. Sempre observar se a conta da água está vindo maior do que de costume, se está havendo um consumo excessivo ou algum vazamento. 30% da água utilizada, né, é desperdiçada com vazamentos no encanamento até chegar nas residências ou dentro das residências. Então, cuidar bastante dessa questão da água. Mas agora nós vamos voltar aqui para as garrafas plásticas, né, que nós começamos a aula. Então, as garrafas ajudaram muito ao desenvolvimento, nos ajudam muito, né, a transportar a água ou outros líquidos. Mas, se nós não cuidarmos, elas terão consequências muito grandes no nosso meio ambiente. Então, nós sempre temos que relembrar da sustentabilidade ambiental, dos R's. Vocês lembram? Então, vamos relembrar? O repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Então, eu tenho que repensar, eu preciso comprar esse produto? Eu posso reduzir o consumo desse produto? Eu posso reduzir a compra de garrafas de refrigerantes por outro tipo de líquido? Eu posso reutilizar essa garrafa de outra forma? Ou seja, eu comprei uma garrafinha d'água, eu preciso comprar outra? Eu não posso encontrar um filtro e reabastecê-la? Então, é uma forma de reutilizar. E depois, quando não é possível reutilizar, nós mandamos para a reciclagem, que vai virar matéria-prima novamente. Veja algumas dicas de como reutilizar as garrafas PET, como sofás e bancos. Ali nós temos uma estrutura feita de garrafas PET, então elas vão sustentar vassouras e até hortas. Então, se você não precisa comprar um vasinho específico, você pode reutilizar a garrafa para fazer a sua horta. E também é possível criar brinquedos, né? Então, são formas interessantes de utilizar, como o boliche, o avião, vai e vem, pega-vareta, entre outras opções que você pode utilizar a sua garrafa PET, como pote, e também para guardar outros alimentos, né? Quando não é possível reutilizar, enviar para reciclagem sempre. Então, não esquecer que a lixeira do plástico é a vermelha. E quando ele é reciclado, ele é enviado para uma central que vai triturar essas garrafas, vai torná-la matéria-prima novamente para outros produtos plásticos.
Inclusive, existem até tecidos, ou seja, tecidos para roupas feitos de garrafas plásticas. Então, 2 garrafinhas equivalem a uma camiseta, 4 garrafinhas a uma calça. Então, como funciona? Eles vão pegar essas garrafas, vão triturar, vão passar por um processo em que ela vai voltar a ser matéria-prima e irão transformá-la em fio e depois em tecido PET. Muito interessante, né? E você sabia? Vamos ver algumas informações aqui sobre as garrafas? Olha aí. Uma garrafa PET demora mais de 100 anos para se decompor no meio ambiente. Mais de 100 anos. Garrafas e outros plásticos jogados nos rios e nos mares liberam substâncias tóxicas que contaminam as águas com o passar do tempo. Milhares de animais aquáticos morrem todos os anos ao confundir plástico boiando na água com comida. E mais de 380 milhões de toneladas de plásticos são produzidos em todo o mundo durante um ano. Então é muito plástico, certo? Não só garrafas, mas plásticos em geral. E aí, para onde elas vão? Olha aí na tela. Infelizmente, a maioria das garrafas do lixo produzido acaba indo para os rios, lagos e mares, causando poluição no meio ambiente. Olha ali, nós temos ali um patinho nadando ali próximo a garrafas de água, né? E nós temos ali na imagem ao lado várias garrafas, vários plásticos, ou seja, muito lixo que acaba indo para os rios. E aí, com isso, tem uma pessoa que desenvolveu um projeto, o projeto Ecobarreira do Rio Atuba. Essa pessoa é o Diego Saldanha. Ele é morador de Colombo e criador dessa Ecobarreira do Rio Atuba. O que é isso? Ele mora, né, nos fundos da casa dele, passa o rio Atuba, e aí na infância dele ele brincava nesse rio, então esse rio tinha peixes, e com o tempo ele foi vendo que ele foi ficando totalmente poluído, e havia muitas garrafas plásticas que passavam boiando por ali. Aí ele teve uma ideia, ele pegou tambores de plástico, e aí ele fez uma barreira, ou seja, todas as garrafas que vêm boiando pelo rio ficavam represadas ali. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse projeto através de um vídeo? Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Saldanha, sou casado, pai de 2 filhos, moro na cidade de Colombo, no Paraná, região metropolitana de Curitiba. Sou vendedor de frutas, compro frutas na Ceasa e vendo nos sinaleiros em Curitiba. E dedico parte do meu dia para cuidar do rio Atuba, o rio que fez parte da minha infância. Esse rio aqui, como falei, tive momentos importantes durante a infância aqui, o tempo foi passando e eu notei que ele precisava de uma ajuda. Foi aí que eu tive a ideia de fazer uma barreira ecológica para segurar todo o lixo que desce flutuando. Como vocês podem ver, o lixo vem descendo no rio, bate na barreira e se acumula aqui no ladinho. Pelo menos 3 vezes por semana eu faço a limpeza. Esse projeto começou em 2016, já tem quase 5 anos, estima-se que eu já retirei quase 10 toneladas de lixo do rio Atuba. O tempo foi passando e eu procurei otimizar a ecobarreira. Então o que escapa dessa, eu criei uma segunda com um modelo diferente aqui, ó. O que escapa da azul para nessa aqui. E essa aqui tem um formato diferente, ela tem uma tela embaixo para segurar bituca de cigarro, sacolas plásticas, copos plásticos, objetos que não paravam nessa daqui. E todo o lixo retirado vem para esses big bag aqui, ó. Podem ver que está cheio. E daí eu recolho ele para cima, faço a separação. Tudo que é reciclável eu envio para os galpões de reciclagem. Consigo vender e reverter a renda em benefícios ao projeto Ecobarreira. Mas não para por aí não, pessoal. Eu também criei o Museu do Lixo. O que é o Museu do Lixo? O Museu do Lixo é tudo de inusitado que eu retiro do rio. Eu fiz uma sala que tem um acervo de mais de 500 peças e eu vou mostrar para vocês agora.
Aqui está o Museu do Lixo, eu vou mostrar para vocês agora mais detalhadamente e também vou falar o porquê que eu decidi criar esse museu. Então aqui, pessoal, mais detalhadamente, tudo isso são peças que eu retirei do rio, ó, dá uma visão geral. Aqui tem televisão, tem ferro de passar roupa, capacete. Eu fiz esse museu para as pessoas que vêm visitar o meu projeto ter uma ideia. Antes da pandemia, eu tenho um projeto também que se chama Visitas Guiadas, onde eu já recebi quase 5.000 crianças de escola de toda a região aqui para conhecer meu trabalho. Quando eles vêm aqui, eu tenho a oportunidade de dar uma verdadeira aula de como cuidar do meio ambiente para eles, né? Então, eu estou preparando todo o espaço para quando a pandemia nos permitir, eu voltar a receber essas crianças e eles conhecerem de perto o Museu do Lixo. Esse é meu trabalho, essa é um pouco das minhas iniciativas, eu tenho muito mais, mas eu acho que aqui dá para ter uma base do pouco que eu faço aqui pelo meio ambiente. Com poucos recursos eu consigo fazer muita coisa. Muito obrigado aí e um abraço. Até mais. Vocês viram que interessante esse projeto da Ecobarreira? E já está sendo copiado por outros locais. Outras pessoas, outras cidades estão utilizando essa técnica que já existe em outros países e que o Diego colocou ali. Vocês viram que interessante como as garrafas vêm boiando e aí elas ficam represadas ali nessa barreira. Imagine se não tivesse essa ecobarreira ali, a quantidade de lixo que estaria viajando pelos nossos rios e mares. Então ele está fazendo a diferença no local dele. E você já pensou em fazer a diferença aí no seu local? E vamos entender um pouquinho mais sobre o projeto dele? Então ele desenvolveu ali também um guincho para auxiliar a retirada do lixo recolhido do rio. Então, porque os sacos ficam bem pesados, vocês viram a quantidade de lixo que ele tira, ele desenvolveu agora esse guincho, que está marcando ali com uma seta verde, em que ele levanta, né? Ele consegue levantar esse saco de lixo e colocar em outro lugar para facilitar ali a separação. E ele também desenvolveu uma outra técnica, a pesca magnética. O que é isso? É a retirada de objetos de metal jogados no rio através de um ímã. Então ele pega um ímã bem grande e ali ele fica passando no rio ali próximo à ecobarreira e se ele encontra algo de metal, ele consegue capturar. Vocês estão vendo aí na tela, ele pegou ali com uma estrutura de uma cadeira, né? Uma estrutura de metal que estava boiando no rio e que às vezes acaba passando pela ecobarreira. Então ele consegue separar ainda este material. Então, é um projeto muito interessante e bem bacana a atitude do Diego, né? E nós vamos ter agora a barreira móvel da robótica. Mas primeiro eu vou explicar aqui sobre as questões tecnológicas e depois eu vou mostrá-la em funcionamento. Olha aí. Então, os conceitos tecnológicos da robótica dessa construção. Então, eu fiz um carrinho com uma estrutura que vai varrendo ali a sujeira. Então, como seria isso? Ela tem um eixos, né, uma estrutura de eixos e rodas, que está marcado ali com a seta laranja, vocês estão vendo? E também tem essa estrutura, que tem algumas vigas e alguns conectores, que está marcado ali com retângulo vermelho, certo? Então, essa é a construção, a montagem.
O que mais tem aí envolvido? Nós temos o sensor de luz. O sensor de luz que vai fazer com que o carrinho siga a linha preta. Então, o sensor de luz ele vai refletir a luz que nós temos ali a diferença entre o preto e o branco, e ali ele vai fazer a leitura. E o atuador desse sensor? Os atuadores, os motores A e B, que farão girar as rodinhas, né, os eixos e as rodas. Então, nós temos os conceitos tecnológicos da estrutura, eixos e rodas, o sensor de luz e os atuadores, que são os motores A e B. E como é essa programação? A programação é muito tranquila. Então, nós temos ali, quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, sempre seguir linha preta, no caso, seguir linha preto, com velocidade 50. Então, seguir linha, ele está acionando o sensor de luz, com a velocidade, ele está fazendo os motores A e B entrarem em funcionamento. Agora, vamos ver aqui em funcionamento a nossa barreira da robótica? Então, essa aqui é a montagem da robótica. Vocês viram que o Diego Saldanha fez uma estrutura, né? Uma ecobarreira. A correnteza vem trazendo o lixo e ela vai represando ali na barreira. Aqui nós fizemos de uma forma diferente. Aqui os nossos carrinhos irão se movimentar, removendo o lixo que está na superfície da água, certo? Eu vou ligar aqui a minha montagem e ele vai andando aqui, ó, seguindo linha e vai empurrando o lixo, certo? Ele é um seguidor de linha e ele vai removendo até chegar no local adequado, mas sempre sobra um pouquinho de lixo no caminho que um não conseguiu. Aí o outro vai passar e vai remover o restante, ou seja, ele está seguindo linha, ó, e está removendo o restante dos lixos encontrados ali, certo? Então, olha a quantidade de lixo nesse rio. Vamos colocar novamente, eu vou espalhar aqui novamente e vamos colocá-lo em funcionamento. Olha aqui, vou ligar novamente e ele vai fazer esse processo. Ele está seguindo a linha preta através do sensor de iluminação, sensor de luz. E aí, ele vai chegando no local correto. E assim vai limpando, né? O rio vai removendo toda a sujeira encontrada. Essa é uma ideia de projeto, né? Utilizando a robótica, certo? E aí, vocês já pararam para pensar em algo que você poderia fazer, assim como o Diego Saldanha fez, modificando a cidade, o local onde ele está? Então, agora nós vamos para a atividade. Olha aí na tela. Todos nós temos itens que não utilizamos e necessitamos descartar. Pense em algum desafio que você percebe em relação ao lixo na sua cidade. Qual protótipo você criaria para solucioná-lo? Você pode escrever a sua ideia, desenhar ou construir, utilizando materiais alternativos. Pense aí, o Diego tinha um problema. Ele viu o lixo no rio. Ele criou uma ecobarreira. E você, se você pudesse, o que você criaria? Que tal você criar um protótipo disso? E se você criar algo muito legal que pode resolver algo na sua região, da sua cidade? Vou dar um tempinho para que você registre a sua ideia através de um desenho ou de uma escrita ou pense como você vai construir isso com materiais alternativos. Vou dar um tempinho.
aí, pensou na sua ideia? Se você construir algo, você pode enviar uma foto para a gente aqui no nosso e-mail, que é robotica@curitiba.pr.gov.br. Você pode enviar aí o que você criou, a sua ideia. E espero que você tenha ficado inspirado com essa aula de robótica, pensando no meio ambiente e na sustentabilidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau! Era uma vez um lindo bosque encantado. E como em todo bosque encantado que se preze, ali vive uma bruxa. Mas essa é boazinha, e o Bosque Encantado fica logo ali, no bairro Vista Alegre. O Bosque Alemão reúne beleza, cultura e diversão garantida para toda a família. O espaço foi criado pelo prefeito Rafael Greca, em homenagem aos imigrantes germânicos que se estabeleceram na cidade a partir de 1833. Logo na entrada do parque, destaca-se o Oratório de Bá, réplica de uma igreja presbiteriana do estilo neogótico que existiu no bairro do Seminário. Logo à frente, uma passarela leva à Torre dos Filósofos, que tem 15 metros de altura e é feita com troncos de eucalipto. De lá de cima, a vista privilegiada permite apreciar a beleza da cidade. Descendo pela torre, chega-se ao Caminho dos Contos, uma trilha cheia de paz e contato com a natureza. O caminho conduz o visitante até a Casa Encantada, uma biblioteca criada para promover o interesse das crianças pela leitura. Diariamente, dezenas de crianças visitam o espaço e participam da Hora do Conto, quando bruxas e fadas fazem uma leitura teatralizada de contos infantis. Ao fim da trilha, chegamos à réplica da Casa Mila. Construída no início do século, na rua Barão do Cerro Azul, representa um dos principais exemplares da arquitetura da imigração alemã. O Bosque Alemão é uma das paradas da linha de turismo e possui um quiosque gastronômico com comidas e bebidas típicas.